Olá, sou Luciano Duarte, sou estudante de teologia da Unicesumar e vou falar hoje sobre a destruição do segundo templo. Vamos lá. Quem destruiu o segundo templo e por que ele foi destruído? Ele foi destruído pelo general romano Titus Flávio, que era filho do imperador Vespasiano, e posteriormente ele seria imperador também após a morte do seu pai. O templo foi quase totalmente destruído. Para conter, o objetivo dele era conter uma revolta que estava ocorrendo na ocasião dos judeus, e porque eles se agrupavam ali, tinha um grande movimento em volta do templo e fugia ao controle, certamente ao controle de Roma, aquele grande número de pessoas. Essa foi uma medida concluída, né, que destruiu o templo, mas não foi a única intervenção que fizeram no templo. No século II a.C., o templo foi profanado pelo Antíoco IV Epifânio, que mandou sacrificar uma porca no local. E era um negócio inimaginável em nenhum tempo, né? E inclusive provocou a revolta dos macabeus a partir dessa profanação. No século I a.C., Herodes o Grande ordena uma remodelação do templo e ele acaba construindo, num dos cantos da muralha, uma torre que ele deu o nome de Antônia, para ter acesso direto ao templo, o que também foi considerado pelos judeus como uma profanação. Ele alterou o projeto original e não foi bem aceito pelos judeus, né? Também, essa não foi a única revolta que ocorreu dos judeus. Anteriormente, no ano 136 a.C., e ocorreu uma outra também, posteriormente, 135 depois de Cristo, liderada aí pelo suposto Messias Bar Boshba. Qual que era a importância do templo para o povo de Jerusalém naquele tempo? Os aspectos políticos, econômicos e religiosos. Bom, o templo agrupava muita gente. As pessoas iam lá de todas as regiões, né, para festejar a festa, especialmente de Páscoa. E sim, ele era muito importante, porque originalmente ele foi construído para que fosse a moradia de Deus, a Arca da Aliança, onde Deus moraria no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote teria acesso e com todo um protocolo para ser seguido, né, uma purificação, uma santificação. Jerusalém tinha, naquele tempo, cerca de 100 mil habitantes. E os judeus não moravam só ali. Eles moravam nas outras regiões, no Egito, na Mesopotâmia. E esses judeus que estavam espalhados por toda a região mais próxima, mais longínqua, se juntavam então na festa da Páscoa para fazer a comemoração. Ficava ali por uma semana e consumindo, dormindo, bebendo, comendo, e aquilo provocava um grande alvoroço no comércio local, porque de 100 mil pessoas que eles estavam preparados para atender, para 1 milhão era 10 vezes maior, né? Então havia sim um grande alvoroço na questão comercial, na questão econômica da cidade, mudava tudo, né? E ocorria também no aspecto religioso que todo judeu era obrigado a sacrificar um animal para honrar a Deus nessa ocasião. E também uma situação muito atípica, porque como levar tantos animais por distâncias longas, por exemplo. E quem não levava tinha a opção de comprar no templo, né? Tinha um local que chamava Pátio dos Gentios, onde eles vendiam os animais vivos para que fossem sacrificados pelo sumo sacerdote. Mas tinha uma malandragenzinha lá nesse tempo já. O sumo sacerdote obrigava esses vendedores a pagarem uma comissão sobre os animais que eram vendidos ali naquele local. Provavelmente por isso Jesus chutou as mesas e espalhou esse povo mais à frente, né? E nesse tempo a cidade estava sob domínio romano. Ele não se importava, os romanos não se importavam muito com
a religião dos judeus, com seus hábitos, seus costumes, sua cultura. O que eles queriam era o controle da região, que fosse uma região que estivesse dominada, tranquila, sem revolta. É por isso que eles indicavam o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote ele fazia parte, ele é o líder do Sinédrio, né, que é o mais alto conselho deliberativo dos judeus. Então ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele acompanhava todas as situações para que tivesse o controle de tudo. E estava sempre pronto para atender às demandas dos romanos, né, para inibir e controlar qualquer tipo de revolta que houvesse. Então, o templo e suas atividades eram de grande importância para o povo judeu, para os romanos e economicamente também. O templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma parte visível nos dias de hoje? O templo foi quase totalmente destruído. Sobrou o muro. Esse muro não foi todo destruído e ele ainda está disponível para visitação nos dias atuais. É o Muro das Lamentações, onde durante séculos pessoas vão lá visitar, orar, levar pedido de oração. E é uma prática comum que leve seus pedidos em papeizinhos e coloque nas frestas das pedras lá o pedido de oração. Então, continua sendo muito visitado o que sobrou do templo. Existe alguma coisa no lugar do templo judaico? Existe, sim, existe. Existe o mais espetacular monumento de Jerusalém na atualidade, que é o Domo da Rocha. Trata-se de uma rocha que é sagrada pelos judeus e pelo Islã. Eles consideram o local que é conhecido como Esplanada dos Mesquitas como o centro do mundo, onde tudo começou. Essas duas religiões apontam para a grande rocha do Monte Moriá como a pedra fundamental. Os muçulmanos afirmam que foi nesse local que Abraão preparou para sacrificar Isaac e que Maomé ascendeu ao céu a partir desse local. Para os judeus, a importância está na escolha do local por Salomão para a construção do primeiro templo, para abrigar a Arca de Deus. Então, sim, é um local muito importante e tem sim atrativos, né? É um local que é muito visitado e que tem lá esse Domo da Rocha atualmente. Pode-se conceber uma disputa por aquele território Pode-se perceber alguma disputa por aquele território na atualidade? Sim. Sim, porque a importância desse local para as três grandes religiões monoteístas é monumental. Para os cristãos, são todas as passagens bíblicas, né? Inclusive o local onde Abraão esteve próximo de sacrificar Isaac, e pela escolha de Salomão para construir o templo, o segundo templo também foi construído ali. Para os muçulmanos, é o local onde o fundador do Islã, Maomé, como eu disse há pouco, atrelou seu cavalo Burak e subiu ao trono de Alá, acompanhado pelo anjo Gabriel. Então é um local chave, o local principal da fé dos muçulmanos. Para os judeus, além de ser o local do episódio de Abraão e Isaac, é o local da construção do primeiro templo de Salomão, do segundo templo por Herodes e onde será construído o terceiro templo, onde Jesus reinará por toda a terra. Nós estamos falando aqui de fé, nós estamos falando de escrituras, nós estamos falando aqui de povos com culturas totalmente diferentes, de religiões totalmente diferentes, mas que tem naquele local uma importância crucial para o seu desenvolvimento, a sua prática de fé. Né? São religiões que estão bem distantes assim da forma de acreditar, mas que tem sido costurado um alinhamento entre essas três para que haja um acordo, haja um consenso e que esse local não só continue sendo visitado e valorizado pelas essas três grandes religiões, mas também onde possa ser construído o terceiro templo e que todos eles possam frequentar em paz, com concordância dos outros grupos que são divergentes,
mas respeitando as diferenças, respeitando a fé de cada um.